sejam bem-vindos. Pegue seu vinho, seu copo de café, vem com a gente, vamos descobrir o que elas querem com mais um convidado homem. Braulino Peixoto, aqui tá com a gente. Muito obrigada por ter vindo aqui. Muito obrigada. É uma honra para nós você estar aqui com a gente. Sim, ele vai falar sobre relações, né? Sobre neurociência, neuropsicologia, tudo que ele estuda há muito tempo, né? Já falou em alguns podcasts. E, assim, nós temos um prazer enorme de te receber e vamos falar muitas coisas aqui, então nos acompanhe. Neuropsicólogo, né, que tem um trabalho muito bacana que a gente admira muito na internet. Então, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço esse convite, estou super feliz, me sinto honrado. Também tenho acompanhado aí a solidez desse projeto que vocês vêm montando e fortalecendo. Eu que sou um admirador da alma feminina, é um projeto assim de uma parceria empreendedora de duas mulheres. É para bater palma sempre. Obrigada. Estamos aí, animados no nosso projeto. Obrigada mesmo. É muito legal a gente conhecer tanta gente legal, né? É muito gostoso. Acho que a melhor parte do projeto todo é isso. Essa troca, né? Cada semana a gente conhece uma pessoa interessante. É uma troca muito e é um projeto com amor, né? Que nós vamos falar bastante sobre isso. Com um propósito, com uma missão, né? Como você fala muito. Né? Então, a primeira pergunta é o que é o amor? O que é? E como nós podemos medir? Se nós podemos medir. Perfeita a pergunta. Para mim, e nesse olhar que a gente vem construindo, e não é um olhar assim solto, a gente vem desenvolvendo uma técnica de fato e vem sendo aplicada há mais de 10 anos no consultório, compreendendo primeiro que o amor ele tem seus próprios mecanismos de funcionamento, como a gravidade tem, a gente não pode vê-la, não pode tocá-la, mas a gente sente o impacto dela diariamente, de dia, de noite. Mas pensando numa forma mais sublime, para mim o amor é o estado mais pleno de preenchimento. Né? Quando você está em estado de amor, fazendo o que gosta, interagindo com pessoas que você gosta, que você ama, você adquire talvez o estágio mais próximo daquilo que a gente poderia chamar de completude. A gente sabe que nós seres humanos somos seres incompletos, imperfeitos também, e a gente já nasce com esse desafio de nos melhorar a cada dia, e o amor talvez seja o laço mais pleno para desenvolver essa possibilidade. Então, resumindo, para mim, amor é estado de plenitude, de um preenchimento que acho que não há nada que vem depois dele. É por onde a gente mais se desenvolve, né? Sem dúvida. E onde fazemos as conexões maiores. Eu tenho ficado muito influenciado com um termo, inclusive existe um livro, né? O pessoal sempre fala, você vai nos podcasts, sempre indica livro, vamos indicar livro. Bom. Que é o QS, que é um livro que fala sobre o coeficiente de uma terceira inteligência, que seria a inteligência espiritual, que não tem exatamente a ver com questões de religiosidade, mas é a ideia de você se encontrar em seu propósito. Né? Por que você está vivo? Aquelas velhas perguntinhas filosóficas que nunca vão cair de moda, né? Sim. De onde você veio, onde você pretende chegar, qual é o seu propósito aqui nessa vida e o que você vai fazer para ser feliz a partir do momento que você estiver verdadeiramente saudável. Porque quando a gente não constrói esse caminho de criativo voltado para a felicidade e fazer o que a gente gosta com amor, a gente começa a entrar em um processo de adoecimento. E é tão bom falar agora, né, entre vocês, que é um diálogo, a gente estava brincando aqui no background, um diálogo entre neurônios e hormônios, porque de fato quando a gente não se encontra com esse processo, a gente vai decaindo de uma maneira psicossomática ou até mais profunda falando, psiconeuroimunológica, em situações onde o processo de adoecimento é um alerta para dar sentido e a gente voltar a encontrar um sentido positivo. Voltar para o caminho, né? Exatamente. E por isso que, então, muitas pessoas, a gente até comentou isso agora, um pouquinho antes, que muitas pessoas não estão bem, né? A saúde mental piorou muito, só que normalizaram isso, não percebem que não estão tão bem e estão levando, assim, sem nem notar, né? Sem dúvida. E aí a gente precisa falar de Pierre Vade, a gente precisa falar de Roberto Crema. Pierre foi um francês que morou aqui no Brasil, ele é autor de um livro muito conhecido que é O Corpo Fala, e eles também trouxeram, há uma década atrás, a ideia de que foi consolidada em um livro chamado de normose,
que é a patologia da normalidade. É você achar o anormal normal. Sim. Então, as pessoas estão achando normal, começando a normalizar, por exemplo, a ideia de pessoas que estão na segunda, na terceira, na quarta década de vida, com um declínio cognitivo imenso, com a falha imensa na memória de curto prazo, por exemplo. Mas como todo mundo está sentindo isso, então, deve ser Como normal. é comum, aí É comum, querem é achar que é normal, normal. E não é, né? Não é E porque não é é. comum que é o normal. Eu falo muito isso para as minhas pacientes de menopausa, que hoje em dia a mulher fica metade da vida na menopausa. E aí muitas vêm com isso. Eu pergunto, você tá com algum sintoma? Ela, não, acha que o único sintoma é aquele calorão. Não, não tô. Tá, mas você tá dormindo bem? Ah, não, tô dormindo mal, meu humor tá ruim, tô me sentindo cansada, tô sem libido, mas acha que é normal, porque Sim. é comum na idade. Pois é, a gente precisa alertar nossos telespectadores aí, que a normose é o estado de achar o anormal normal. E Muito na verdade bacana. não é. E não é. E esse processo que você falou, né, de se encontrar, assim, de se conhecer e procurar algo mais para que, né, você não fique desencontrado depois de muita idade, né? Sim. Isso é super importante, né? E tá muito relacionado com o amor, porque daí você vai encontrar o seu eu maior, né? Vai conseguir realmente se amar para dar esse amor. Então, nós falamos muito sobre relações aqui, esse mês nós estamos falando com homens sobre os relacionamentos, e às vezes ficava aquela coisa das histórias de cinema e de Cinderela e tudo mais, de que você, tá ali, esbarrou, caiu, achou o príncipe encantado e aquilo é amor, né? E aí vem a Malévola, que é o filme da Malévola, que quando ela espeta o dedo, tudo, o beijo da Malévola que vai salvar a Aurora, né? E A Bela aí ela Adormecida? fala assim, que é Aurora. o único amor verdadeiro, que seria da mãe. Sim. Então, estão tentando mudar isso, né? E falar de outros tipos de amor. Sim. O amor da mãe e o amor do relacionamento, né? Homem e mulher, mulher com mulher, é diferente mesmo? Quando a gente pensa nos mecanismos de funcionamento dessa estrutura afetiva, eu acho que a gente pode começar a falar disso já com mais profundidade, as coisas não mudam muito, né? A gente pode começar falando assim, toda relação afetiva, ela começa como uma espécie de uma balança torta. E cada lado dessa balança representa papéis inconscientes. Então, quando você está envolvido numa relação, ou quando você olha pela primeira vez com alguém que existe a possibilidade de estar contigo na linha do tempo, a mente inconsciente pergunta, eu posso ocupar o papel de amar mais ou de ser mais amado? E o que é que significa isso? Significa os anseios inconscientes que você tem mais. Por exemplo, uma pessoa que quer muita plenitude, quer viver aquelas sensações avassaladoras, ela tende inicialmente, inclusive, a se doar mais. Porque antes mesmo de começar, ela já tem medo que termine. E o medo de perder altera a conduta. Isso é uma expressão matemática da subjetividade. O medo de perder altera a conduta. Então, antes mesmo do relacionamento se consolidar, há um investimento de um peso afetivo ali que acaba consolidando ao longo de uns 9 meses. Daí, por isso, a nossa teoria é chamada de gestação do amor. E é o tempo básico para você passar por outras escalas da afetividade, que tem a ver com apreço, com gostar, com a paixão. E se aquilo não tem energia, não tem estruturas básicas ali afetivas para avançar para realmente uma relação amorosa, a relação simplesmente não prospera e as pessoas, por motivos variados, vão se afastar. Por outro lado, existem pessoas que se machucaram em experiências anteriores, por exemplo, vivendo o papel de amar mais, se fecham um pouco mais, nesse período estando só. É saudável e a gente espera que essa pessoa voltou o olhar para si e reorganizou o seu eixo de prioridade e não está disposto mais a tirar aquilo da sua própria essência. Então, geralmente, essas pessoas, ainda que inconscientemente, se inclinam para serem mais amadas. E qual é o benefício desse papel? É o benefício da segurança, de você não passar mais por aqueles estágios tão impactantes que geram turbilhões emocionais, verdadeiros vulcões explodindo emoção para todos os lados, tá? Mas como tudo na vida, cada benefício desses papéis exigem também responsabilidades e deveres.
Quando você está no papel de amar mais, você precisa ter a responsabilidade de lidar com suas inseguranças. Quando você está no papel de ser mais amado, por ter o prêmio da segurança e não ter que lidar com a instância do outro lado, você tem a obrigação, o dever de lidar administrativamente com a emoção do outro. E talvez a maior energia desse processo venha da paciência, do processo de compreensão, de entender o movimento do outro, que muitas vezes está sendo conduzido pelas emoções, mas é sempre por uma intenção muito positiva de dar energia para aquela relação. Aí você me pergunta, Keren, sobre a natureza dessas relações em relação a um casal, né, que decide seguir junto, adultos, ou uma relação entre uma mãe e um filho. Esses papéis, pelo menos dentro dessa estrutura teórica, os filhos deveriam ser educados sempre a amar mais a sua mãe. Porque é no papel de ser mais amado que você constrói a autoridade do processo educacional e por aí vai. A gente vê muito no consultório, por exemplo, a demanda dos verdadeiros reis do lar, crianças de 3 anos de idade, que definem o destino do final de semana da família. Sim. E uma criança de 3 anos de idade não está pronta nem para os processos mentais operacionais mais básicos. Então, tudo que ele tem é o quê? O foco em benefícios imediatos. Então, ele sempre vai ter uma escolha. E se ele for o predominante na família, ele vai fazendo uma escolha dos benefícios imediatos para a vida dele naquela lógica. E, lamentavelmente, tem muitas famílias que vivem essa estrutura, né? Eu acredito fortemente que, do ponto de vista antropológico também, e acho que foram nós homens que criamos isso no passado, a gente foi criando uma série de retóricas que no passado vinha pelas metáforas, pelos contos gregorianos e por aí vai, depois nos livros, filmes, cinema, Netflix, conduzindo um olhar e um pensamento feminino sempre para esse papel de amar mais como uma expressão última de prazer. E de fato é, só que não é a única. Sim. Então, assim, muitas vezes as mulheres, num percentual muito mais alto, entram em processo de frustração, de ter que lidar com situações emocionais de alta grandeza, justamente por esse processo de dedicação dela, tira o eixo de prioridades da vida dela para encaixar a das pessoas como um papel da esposa perfeita, que se dedica à família plenamente, que se transforma como um trampolim, coloca o marido para subir a montanha. Quando ele está no auge, ela pede para jogar a corda, ele avisa que esqueceu. Isso é um absurdo. Sim. Mas seria um instinto materno, isso? Também, eu chamo até de maternagem. Né? A maternidade é quando você faz esse exercício com um filho que, de fato, é alguém que foi constituído ali para você ter o papel de referência de educação, seja biológico ou alguém que você adote. A maternagem é esse instinto feminino de cuidar, inclusive fazer, às vezes, o marido, o filho mais velho e o mais trabalhoso, inclusive, muitas vezes. Sim. Né? Então, a gente discute muito isso. Essa dinâmica vai gerar problemas nesse adulto, né? Nessa criança que... sem dúvida. Sem que dúvida. quer decidir tudo, né? Que assume esse papel na família. Sim. Que ele a primeira delas é uma inclinação muito mais forte para os vícios, né? Eu estava aqui no background assistindo o episódio aqui com vocês e vendo essas instâncias sobre como é complexo hoje a sociedade não conseguir entender que a comida também tem efeitos drogaditos e a obesidade é uma doença crônica que precisa de um olhar multidisciplinar nessa questão. Mas vai muito além disso, né? O sujeito que ele vicia nos benefícios imediatos a partir da matriz familiar, nos primeiros jogos ali familiares das relações entre seres humanos, e ele consegue, com esse mecanismo de defesa, desde pequeno, conquistar várias coisas, sendo ele a prioridade, e focado no benefício, nesse prêmio relacionado a tudo que chega muito rápido e dá sensações de prazer, ele vai endossando o circuito dopaminérgico ali sempre para essa lógica, e é a lógica de todas as drogas, a partir da comida, dos doces, mas é a lógica da cocaína, é a lógica de todas as drogas de uma forma em geral. Então, são seres humanos são educados e crescem muito mais suscetíveis, ou melhor dizendo, muito mais frágeis, inclusive, para essas questões. Porque quando experimenta pela primeira vez, ele não tem estrutura psicológica para deixar de experimentar. E eles querem satisfazer a vontade deles imediatamente. Eles Exatamente. Baixo limiar a frustração, né? O que eu vejo muito hoje é adolescentes que eles não conseguem, assim, ter uma frustração. E aí tem até alguns estudos, né, Canadá, Estados Unidos, falando sobre os transtornos de personalidade.
de que antes você fechava um transtorno depois de 18 anos. Mas hoje, como tem muito comum, né, crianças 12 anos, 13 anos, né, com comportamentos de automutilação, porque não receberam algo que queriam, né, se não muda isso. Você também fala muito sobre os anos de vida, né, a cada 7 anos e tudo, e essa formação. Como que você vê tudo isso, Braulio? Perfeito, Karen. Essa teoria não é minha, né? É um estudo muito interessante. Outro dia eu fiquei bem feliz ouvindo Joel J. falar um pouco dessa lógica, né? A ideia dos setênios de vida é uma ideia que, a partir do momento em que você nasce, até os seus 7 anos de vida, você tem uma programação biológica, mental, está escrito a gente vem de fábrica com isso, na verdade, de ter uma predominância do seu crescimento biológico. Então, do dia que você nasce até os 7 anos de idade, você tem uma prioridade ali para crescer, aprender a andar, falar, interagir minimamente, e não morrer nem de fome, nem de frio, nem de calor, e saber pedir comida, dizer quando está com sede e por aí vai. Dos 7 aos 14 anos, essa predominância biológica continua para que as meninas consigam desenvolver as suas gônadas, consigam desenvolver os seios, e espera-se que venha um marco da primeira menstruação nessa lógica. A partir dos 14 até os 21, você tem a primeira experiência do seu primeiro setênio de vida com predominância psicológica. Você precisa entrar num jogo de muito mais velocidade, e aí eu coloco um adendo, porque a vida é um jogo. Todos os dias acontece coisa ruim na vida de gente boa. Todo dia acontece coisa boa na vida de pessoas ruins. É por isso que a instância de frustração, ela é necessária. A frustração na infância, quando você está desenvolvendo os seus 2 primeiros setênios de vida, que tem predominância biológica, se frustrar é estruturante. Tá? Porque quando você chega dos 14 aos 21, você chega de asas mais fortalecidas para a velocidade do jogo do primeiro setênio de vida, que é psicológico. Tá? É ali que vem as primeiras experiências afetivas, as primeiras frustrações, ter que lidar com o processo de traição, com a troca, com os relacionamentos cada vez mais líquidos, né, que são relacionamentos superficiais e fugazes. Eu só fico, eu não quero namorar sério com ninguém, eu não quero experiência profunda com ninguém. Quando começa a aprofundar, por falta de habilidade emocional, de entender que é um terreno obscuro, de certo modo, os jovens dessa geração Z simplesmente saem porque não suportam desconforto e frustração, então eles simplesmente não se lançam ao prazer de descobrir coisas novas ali. E aí vai essa construção, né? Os setênios de vida que psicológicos são os mais predominantes ao longo da vida, porque aí a gente chega a 21, 28, até os 35 anos de idade, 42, 49, até bater lá nos 56, que começa as predominâncias espirituais. Não tem, de novo, a ver com religiosidade. É a experiência de você entender que mora em um corpo e existe uma instância que não é palpável, com experiências que muitas vezes não são dizíveis, a gente diz são experiências indizíveis, e aí você vive a experiência real da existência do espírito, tá? De uma instância maior que vive em você como uma programação, um software mental que determina a tua personalidade e várias outras coisas, e você começa a ter essa experiência que já abre muito mais mão das questões materiais, e você está focado muito mais em outras instâncias, o tempo já não é tão importante, ele já não passa tão depressa, e ele passa no tempo dele, e você também está na harmonia, na serenidade. Mas isso tudo se espera quando as pessoas passaram por uma evolução desde lá do momento do nascimento, e as coisas foram se encaixando, né? Eu fico lembrando, por exemplo, discutindo isso com vocês, de um caso de uma paciente, por exemplo, que sofreu uma violência sexual e abusos do próprio avô. Nossa. E ela, quando se percebeu envolvida naquilo, ele era idolatrado pela família toda. E ela ficou pensando naquele peso, se ela contaria ou estragaria toda a imagem, a estrutura familiar. E ela optou durante anos da vida,
todos os anos da vida, a se manter com aquele segredo indizível para ela até então, com ela. Imagine a chamada de responsabilidade e ela colocando como isso gerou impactos de diversas maneiras nas relações afetivas. E para terminar de explodir esse contexto, ela simplesmente se dedicou extremamente às filhas por um motivo inconsciente que ela descobre na terapia, que ela não confiava em ninguém, porque se ela passou aquilo no seio da família dela, o que seria das filhas dela? Qualquer pessoa era um objeto de ameaça. Só que isso ficou inconsciente durante muitos anos. Então ela abriu mão da carreira, que era uma carreira próspera, ficou dependendo do esposo, estruturou toda a família enquanto ele crescia, alavancava a carreira dele. E quando o período passou, que as crianças viraram adultos, aquele relacionamento já não fazia mais sentido e ele saiu da relação para trocar ela por uma outra experiência afetiva. Como fica a cabeça de uma pessoa assim? Então perceba que uma tomada de decisão lá atrás, por uma experiência que não deveria acontecer, antecipou algo que não existia maturidade para se tomar, né? Porque ela estava num momento ainda de predominância de crescimento biológico e foi invadida por uma condição de um jogo de uma velocidade que não era dela. Percebe? Então são as coisas hediondas e trágicas que estão previstas, porque a vida é um jogo, de novo eu repito, por ser um jogo, por definição ela é injusta em muitos aspectos, e quando a gente prepara as pessoas que são nossas da família numa matriz que valoriza o processo da frustração, tá ouvindo, mamães? Deixe seus filhos se frustrarem. Você está fortalecendo e está dando realmente robustez para as asas dos seus filhos, que vão poder enfrentar voos mais altos e as turbulências e vão conseguir superar isso. E como que é isso, assim, Moralina? Como você deixa seu filho se frustrar? Porque eu tenho um amigo que eu lembro que ele sempre contava essa história. O meu pai me ensinou a me frustrar quando ele falou que ele ia me segurar de um muro, né? Ele estava pai embaixo, ele em cima. Ele falou, se joga aqui que eu vou te segurar. E aí o pai saiu, ele se jogou e ele caiu. Nossa. E ele foi ensinado assim. Como que é hoje em dia? Porque aí hoje você vê na internet várias pessoas, né, que se dizem especialistas em crianças, falando, abraça seu filho enquanto ele te bate. Né? Então tem tantas coisas aparecendo. Assim, não pode, tem que dar amor. Como que a vida faz, já vai assim, frustrar. Dar amor, mas também deixar com que ele cresça e aprenda. Perfeita a pergunta. Eu acho que a grande essência desse processo está na postura. Na postura. Não interessa que seja seu filho, ele não tem direito de lhe dar um tapa na cara. E se ele o fizer isso em casa ou em um ambiente social, ele precisa perder o seu foco e sua atenção. Não há nada mais doloroso. Porque o inverso do amor não é o ódio. O inverso do amor sempre foi a indiferença. E por pequenos momentos, quando os nossos filhos fazem coisas desagradáveis, eles precisam sentir o vazio de não receber o nosso olhar de acolhimento, por exemplo. Né? Que é uma coisa extremamente dolorosa para uma mãe fazer. E eu digo, vá para o banheiro, se tranque lá, vá para o seu closet, vá para o seu quarto, chore de coração apertado, mas deixe ele sentir esse vazio. Mas a pessoa precisa se preparar muito para essa postura também, porque a troca do vazio mais plena é quando ele está olhando nos seus olhos e ele está percebendo que ele não tem o que é de mais importante. Quando um filho está na postura de amar mais a sua própria mãe, o seu próprio pai, o olhar de reprovação é muito doloroso. Porque quando você está na postura de amar, você simplesmente quer o olhar de aprovação da pessoa que você admira, que você ama. Então, a essência está sempre na postura. Eu acho que esses exemplos radicais, eles momentaneamente podem até funcionar, mas eles também podem funcionar radicalmente por um processo que pode se transformar em traumas, né? E contextos assim, que quando aquela criança se torna adulta e ela desenvolve o senso crítico dela, ela pode lembrar dessas experiências e não lembrar de forma agradável. Meu pai foi capaz de fazer isso, eu não faria isso com um filho meu. Entende? E aí vem a avaliação pessoal, porque quando você vai se tornando adulto, você vai desconstruindo o mundo que você está presente e vai construindo as coisas que você acredita que de fato fazem sentido para você. Então, assim, eu costumo dizer para nós que entramos na fase adulta, somos jovens adultos, o maior desafio é perceber que nossos pais não são perfeitos e continuar os amando, né? Não dá para ser o super-herói de antes, a mulher maravilha,
né? São seres humanos como todos, mas existe uma lógica de vínculo ali que precisa ser bem respeitada nesse sentido. Minha mãe mandou um texto para mim essa semana. Que você falou isso, eu lembrei. Um texto bem bonito, assim, falando exatamente isso. E eu até respondi isso para ela. Falei, nossa, é lindo esse momento que a gente percebe que nossos pais também são humanos, que erram, e que eles fizeram o melhor que podiam. Sim. E todos aqueles trauminhas que a gente teve, a gente enxerga, né, que na verdade eles são seres humanos. Eu acho que em algum momento da vida a gente leva mesmo essas frustrações como traumas, e em algum momento a gente consegue ressignificar, né? Sim. Eu, por exemplo, já falei em outros podcasts e vou falar aqui para vocês. Eu planejava as quedas de bicicleta do meu filho. Mas era sempre num colchão de areia. Porque eu estava de olho na ideia de como ele ia agir e o comportamento dele a partir do momento que ele percebeu que ele perdeu o equilíbrio e como ele ia fazer para se reorganizar. A bicicleta, como já diria Einstein, né, ele sempre fala disso, é um exemplo de equilíbrio perfeito. E o equilíbrio só acontece quando você está em movimento. Né? Tudo no planeta está em movimento numa velocidade que nossos olhos não podem captar. Né? Talvez nesse exato momento a gente esteja respirando um átomo que já fez parte do gelo da Sibéria, de uma grande árvore frutífera no Japão, quem sabe, ou até estarmos respirando uma partícula atômica da nossa querida floresta amazônica. Porque as coisas fluem com muita velocidade nesse mundo micro. Ou seja, tudo está em movimento o tempo todo. E então, somos parte de tudo, né? Nós somos parte de tudo. Acho que o amor também, né? Voltando ao amor, o amor é isso, é você ser parte de cada um. Você falou, tá respirando, né? A Atlântida. E porque isso reverbera dentro de nós, né? Cada partícula, se estamos na primeira dimensão, né? Vamos para outras dimensões, isso tudo vai vir dentro de nós e vai ultrapassar depois, né? No nosso processo de conhecimento. Sem sombra de dúvida. Eu acredito muito nisso. A gente fala muito sobre a condição dos lixos mentais, que talvez seja a parte mais conectiva assim, com o trabalho de vocês, porque pensar em lixos mentais e nos efeitos impactantes que eles geram. Por exemplo, eu tinha uma curiosidade muito grande de ver a academia, a ciência buscando e colocando em pauta a ideia de investigar qual o percentual de mulheres que foram acometidas do câncer de mama que tem na sua história guardada um processo de frustração nas relações afetivas. Eu conheço umas histórias, sim. Porque a gente vai investigando off-label e a gente vai percebendo que a má administração de um processo afetivo onde a mulher foi traída, geralmente essa é a condição mais clássica na nossa sociedade, que não digeriu bem, que entregou uma lógica que levou a sério de ficar com alguém até que a morte de fato separasse. Aquilo gera um impacto de um estado de morte interna muito forte. Quando essa pessoa não digere isso, em algum momento a sensação que dá, vou metaforizar aqui, vocês me permitam até para ser didático, mas a sensação que me dá é que uma célula olha para o comportamento da sua própria dona e de tanto perder credibilidade porque ela diz sim para todo mundo e os não só caem no colo dela, essa célula diz, não, eu não vou dar mais credibilidade, eu quero ser outra instância viva. E aquela primeira mutação ali, aquela primeira divisão que vai formando o processo da tumoração, que é um outro ser vivo tentando se consolidar dentro de um corpo, exatamente. Depois ele percebe que ele está forte o suficiente, que ele precisa vascularizar. E aí, a princípio, essa vascularização é só para sugar nutrientes daquele corpo, ele está roubando o que não é dele, tentando ali ser uma outra instância. E depois ele percebe que essa via pode ser de mão dupla. E aí ele começa a mandar filhotes e células que vão ocupar outros territórios também, para que aquela multiplicação da essência dele, né? E a gente sabe que a tumoração cancerígena não tem o DNA do seu dono. Né? Interessante. É um processo de mutação. E eu costumo dizer que talvez se a gente colocasse um tumor no tribunal, ele teria muito a dizer sobre situações a respeito de onde ele nasceu, daquela pessoa onde ele nasceu. É uma revolta celular. Isso é a mais pura psiconeuroimunologia funcionando assim de uma maneira aos nossos olhos. Precisamos debruçar sobre isso, né? E a quantidade de mulheres que são impactadas
por tantas instâncias, né, dolorosas como essa. É preciso ser discutido que o processo começa pelos lixos mentais promovidos e alimentados durante anos e décadas na cabeça, o mesmo circuito reverberante, a mesma dor, a mesma mágoa. Né? É mágoa, né? Com certeza. E eu acho que é tão certo isso que o contrário é muito certo. Porque quando você tem fé, né, de que aquilo vai passar, você acredita, né, você coloca a certeza de que você tem uma doença e que ela vai melhorar. Eu já vi muito isso. Assim, eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu fiz PUC, né, Paraná, e aí era na Santa Casa, tudo, então tinha muitas pessoas que tinham fé, que iam para lá, né? E eu já vi curas milagrosas. Sim. Então, tanto para a cura, você precisa, né, transformar as suas células a partir do seu pensamento, quanto para a doença. Exato. Então, como você acabou de falar, né, a doença está lá dentro de você, o amargor, a dificuldade, aquela rigidez, ela te adoece. Né? Quando você está do outro lado, ela pode te trazer um milagre. Sem sombra de dúvida, e é o lado positivo da psiconeuroimunologia, né? Que a gente precisa falar muito, e somos muito analfabetos em colocar a nossa mente a cargo dessa prática. No meu ambiente terapêutico, por exemplo, eu faço questão de que a TV seja a maior possível para que o paciente consiga observar em detalhes o imagiamento cerebral dele. Porque eu vou mostrando para ele o que a gente vai procurar fazer. E digo a ele, quando você estiver no aparelho neuromodulando, lembre-se desse movimento e dessa imagem. Porque é um fator potencializador muito sério em relação aos efeitos, né, positivos que a colaboração ativa do paciente, né, que ele pode dar ali no seu próprio tratamento. E é gatilho para outras doenças também, não só os tumores, né, os cânceres, mas doença autoimune, por exemplo. Sim. Você vê que sempre tem algum gatilho emocional, um trauma, pode ser um gatilho, né? Sem dúvida, sem dúvida. Existe um estudo que procura investigar, e eu acho que vai chegar a essa conclusão com muita solidez, de que toda doença autoimune ela vem sempre emplacada em 3 estágios, né? Uma primeira mais branda, que é como se fosse um toquezinho, vamos rever esse estilo de vida, reorganizar a instância emocional. A pessoa muitas vezes negligencia e entra, acha que é normal conviver com aquilo, vem a segunda, geralmente a terceira é crônica e fatal. Né? Aí não tem mais volta, né? Sim, tipo isso. Sim. Eu já contei da minha mãe, né, que teve uma doença autoimune mesmo da tireoide, que é a doença de Graves, que é o hipertireoidismo. E foi engraçado que a minha família sofreu um trauma, assim, com um filho do meu tio, que quase não vingou, né, durante a gestação. Foi um trauma, assim, na família, foi bem difícil o momento. E aí minha mãe e o meu tio, que é o irmão dela, os dois desenvolveram a doença no mesmo momento. Sim. Então, assim, idades diferentes, não tinham a mesma idade, cada um na sua idade, mas naquele momento que aconteceu aquele gatilho de estresse, os dois desencadearam a doença autoimune. Perfeito, perfeito. E falando um pouco mais de amor, ele é um estado de plenitude que também traz resultados incríveis. Eu costumo dizer que o amor é o maior valor relacional entre os seres vivos. Antes eu falava entre as pessoas. Depois eu comecei a perceber que os pets fazem parte da família. As plantas. E depois eu comecei a perceber que as plantas. Então o amor é o maior valor relacional entre os vivos, entre os seres vivos, né? E a gente pode pensar também nessas trocas afetivas, colocando a gente de fora, né? A troca afetiva entre os pets com pets e por aí vai, né? Então, pensando nessa instância tão superior, a gente vem fazendo também um trabalho que é para entrar nessa lógica, nesse sonho que eu tenho de, antes de partir do planeta Terra, deixar um legado do livro Gestação do Amor. Quem sabe lá no capítulo 7 falar exatamente das histórias de amor que conduziram a humanidade para novos destinos. Outro fator assim, muito curioso é a ideia de pegar, por exemplo, as músicas brasileiras, por exemplo, dos anos 70 até os anos 2000, e como ela evolui na letra, o olhar daquela sociedade dos anos 70, 80, 90 sobre o que é o amor. Né? Como se discute hoje nas letras, na projeção artística, a percepção sobre o amor. Como se discutia até os anos 70, há 40 anos atrás, há 20 anos atrás. E a gente tem um verdadeiro retrato artístico
como nós, infelizmente, ainda somos muito analfabetos em relação a isso, né? Eu chamo analfabetismo afetivo, porque você vai desde os altos guetos intelectuais de Nova York até uma tribo aborígene, o comportamento é muito semelhante. A gente já descobriu tantas coisas do mundo macro, lá fora do planeta, do mundo micro, dentro de uma estrutura celular. Descobrimos que existe uma organela chamada mitocôndria, que é uma verdadeira bateria de cada célula, mas a gente não fala sobre os mecanismos de funcionamento do amor. É verdade. E eles existem. Eles tanto existem porque a gente vê comportamentos assim muito matemáticos nas pessoas. Mas você diz mecanismos comportamentais ou fisiológicos mesmo? Físicos mesmo. Físicos mesmo, igual os mecanismos da gravidade. Certo. Por exemplo, eu vou te falar de algumas coisas aqui que são, se eu pudesse brincar um pouco de Einstein, eu falaria assim, tornar matemático coisas da subjetividade. O amor não tem reciprocidade, é uma lei matemática. Uma mãe que entrega o amor para o filho com uma expectativa futura de como ele vai devolver isso para ela, mas por mais que ele queira, não consegue entregar na medida. Porque a medida é subjetiva. Né? O medo de perder sempre vai alterar a sua conduta. Por exemplo, o sujeito que está numa relação afetiva, amando mais, aí ele acorda no domingo e diz, poxa, estou morrendo de vontade de ir para a praia. Aí a pessoa amada chega e diz, nossa, fiz um programa aqui para a gente ir para o cinema mais tarde. Vamos fazer um churrasquinho em casa, a sessão é às 4 da tarde, hoje é domingo, a gente fica em casa, descansa e fechamos o domingo no cinema. Aí ela diz, mas eu estava querendo muito ir para a praia. Ele diz, não vou abrir mão do meu cinema. Inconscientemente a pessoa que ama mais, ela pensa assim, ir para a praia sozinha, não ter a pessoa amada, é desconfortável ao ponto que eu prefiro abrir mão do que eu gostaria de fazer para estar do lado dessa pessoa. Ela se põe em segundo lugar. Né? Exatamente. Só que a repetição disso ao longo de meses, de anos, começa a descaracterizar e não é raro pessoas não saberem nem mais quem elas são, o que elas gostam de fazer. Conseguem perceber? Tudo porque a gente não tem uma dimensão clara de como lidar com a... Não é com a pessoa, é se relacionar com o sentimento que vibra dentro de você. Né? Por exemplo, se você ama mais alguém, mas você sabe lidar com o seu sentimento, você conversa e coloca as suas emoções no colo e administra isso muito bem entre você e o seu espelho, as coisas começam a ganhar maturidade. Mas nós não somos educados para isso. Então a gente não vê a relação viva, que tem necessidades próprias, entre eu e a pessoa que está trocando afetividade comigo. Nós não vemos isso. E a gente direciona tudo para a pessoa, sendo que existe uma terceira instância que nasce ali. Essa terceira instância é o sublime do amor. Se você não souber lidar com ele, na mesma proporção que você sente sensações agradáveis, na ausência do outro, por abstinência você pode sentir absolutamente desagradável. E toda relação tem isso de um amar mais do que o outro? Tem. Quando ela não é percebida com clareza, porque tem um bom administrador, e geralmente é uma mulher. Se você colocar essa lupa para olhar um pouco vocês todos nos assistindo, colocar como se fosse uma lente, você vai descobrir, eu poderia dar vários exemplos aqui públicos, mas você vai descobrir que as relações afetivas mais equilibradas é quando uma mulher é mais amada. Isso não é bom só pela mulher que está recebendo sentimento. Isso é fantástico para nós homens. Porque o nosso maior medo inconsciente é ser traído. E a partir do momento que a gente vence esse medo, a gente começa a desfrutar da sensação mais sublime e do sentimento mais pleno que a experiência humana pode conhecer. O amor, ele lapida a pedra bruta que nós homens somos biologicamente falando. E a gente consegue ter as nossas melhores experiências a partir desse sentimento. Então, os homens conseguem as suas melhores versões quando ele consegue, de fato, se entregar para a experiência afetiva.
E por isso que eu acho que o mundo está em crise hoje, porque a gente está no olho do furacão dessa possibilidade. Gerações e todos os ancestrais femininos amaram muito, sofreram muito, porque os administradores eram péssimos, podemos dizer desse sentido. Então a mulher precisou transcender para ganhar novas condições, inclusive características que eram um reduto masculino, a característica de liderança, de autonomia, de criatividade, de fazer coisas acontecerem. E o que é que eu vejo hoje? Nós, homens, não fizemos o nosso dever de casa, porque ao mesmo tempo que a mulher está abarcando características que há décadas atrás era um comportamento muito soberano masculino, ela não abriu mão daquilo que eram características dela, de acolhimento, de ternura, de maternagem. Então ela começa a se tornar um ser humano antropologicamente cada vez mais completo. E nós, homens, não entramos nem na forma ainda para nos preparar para isso. Para desenvolver intuição, sensibilidade, capacidade de ouvir mais, capacidades mais de ternura e por aí vai. Tá? Por exemplo, eu ouvi uma coisa hoje fantástica de uma paciente minha que talvez nos últimos tempos tenha sido o maior elogio. Ela pegou nas minhas mãos e disse: eu vou voltar para casa, vou pegar meu voo. E eu acho que essa maneira de tratamento ela vai prosperar muito. E eu vejo uma coisa em você, eu vejo que a sua voz ela traz doçura e sensibilidade, mas você passa uma segurança extrema. Então eu disse: opa, acho que eu posso estar no caminho certo. Porque ela fala de uma característica de uma eminência muito feminina e ao mesmo tempo ela fala de uma outra característica que espera-se por formalidades que o homem tenha de transferir essa segurança. Então essa mistura que vocês mulheres já fazem há muito tempo, as ancestrais de vocês já faziam. Vocês já trazem uma história, uma memória genética que está aprimorando isso. E estamos no olho do furacão. E esse movimento mesmo de feminicídio, ele está muito ligado a isso, na minha opinião. Na medida em que o homem ele não consegue dialogar e entrar naquele capacidade de transcender essa elaboração, porque é um exercício que gasta energia, de elaboração emocional mesmo. Então ele se sente acuado e ele vai para medidas de força, de agressividade, por aí vai. Porque era assim que resolvia as coisas. No passado era assim que os nossos ancestrais faziam. É assim que a nossa mente inconsciente está programada. Mas esses homens que se tornam agressivos, eles são os que amam mais e não conseguem administrar? Se sentem inseguros? Não necessariamente. Eles, na verdade, eles muitas vezes são mais amados e administram mal. Sim. A mulher começa a transcender e se relacionar melhor com o sentimento que ela tinha por ele, e não ficar vítima e sendo manipulada por uma vida. Ele não aceita e aí ele quer impor que ela fique presa naquele papel, por exemplo, à força, né? Isso é uma maneira. A outra, existem também um percentual menor de homens que amam mais e desenvolvem um processo que ele não consegue administrar a insegurança dele, os ciúmes, e aí é nessa instância que acontecem os crimes passionais com mais evidência. Quando o sujeito é mais amado, geralmente ele machuca para impor e por aí vai. Né? Mas pode chegar a situações também hediondas, gravíssimas, mas geralmente quem ama mais fica nessa coisa inconsciente. Se eu não vou te ter mais, eu acabo com tua vida, acabo com a minha, e para mim é assim. E muitas vezes o sujeito está tão desconfortável com o crescimento feminino. Vamos imaginar aqui um ensaio que tem acontecido muito. Isso é um alerta que é quase uma situação de saúde pública, de utilidade pública até a gente falar sobre isso. A pessoa casa há 10 anos atrás, a mulher começa a se desenvolver e crescer muito, talvez no mercado financeiro, talvez como médica, como advogada, como professora, ela cresce. E o sujeito, ele não se mobiliza. Chega um momento que o incômodo dele é com o crescimento dela. Porque o brilho dela começa a ofuscar situações e mostrar todos os dias que ele não fez o dever de casa há 10 anos atrás. Esse casamento não se sustenta. Ela mudou profundamente. Começam a ficar muito distantes, né? Sim, ela gastou uma energia para aquilo. Ela elaborou, ela melhorou. E o sujeito não saiu do lugar. A gente tem visto muito isso em consultório. Homens em crise, que eles olham para trás e eles percebem que eles não fizeram nada.
A vida é feita em um processo de um jogo que você está aqui para se aprimorar, para evoluir seu espírito, evoluir psicologicamente. Não é pecado prosperar, tem que se pensar de uma forma, já que estamos inseridos numa sociedade, de como você vai fazer para ganhar o seu dinheiro, para sustentar a sua família, para promover momentos de prazer. E muitas vezes o sujeito está muito passivo nesse processo, que às vezes vem da infância, um TDAH que não foi tratado, não foi decidido. Eu gosto muito de falar que é uma questão também de saúde pública, dos TDAHs, dos portadores de déficit de atenção, que são hipoativos. Tem déficit de atenção e o cara não é hiperativo. Aí não acha que tem. Exatamente. Ele está lá, é passivo, ele não se mobiliza, não faz as coisas acontecer. Casa com uma mulher vigorosa nesse sentido, que busca a prosperidade, que consegue realizar coisas, fazer acontecer. E o casamento vai entrando em ruína. Porque ele quer ficar no orgulho de não se submeter àquele processo, ou ao menos reconhecer o crescimento dela, e começa a querer até sabotar. Chega um momento na terapia dela que ela tem que decidir que para ela continuar crescendo, ela vai ter que tirar aquele peso ali, porque é verdadeiramente uma força contrária. É uma âncora mesmo, né? É uma âncora, exatamente. E como fazemos para mudar? Porque você falou, né, o homem é mais masculino, né, tem essa coisa da traição, a mulher, né, de ficar mais em casa, de estar com a família, proteger a família, o amor, tudo. Quais são os mecanismos que daria para o homem ser mais intuitivo, dar mais segurança, ele, assim, virar aquele jogo de que o homem é tudo igual? Perfeito, Keren. Eu costumo dizer que os mecanismos construídos pela própria humanidade, que são mecanismos filosóficos, religiosos e psicológicos, todos são passíveis de falha. O caminho mais fácil é o amor. De novo ele. De novo ele. Sempre. Quando o homem ocupa o papel de amar mais e ele coloca aquela pessoa que ele decidiu confiar a segurança da direção, inclusive da família, da tomada de direção, porque vocês mulheres, vocês têm uma coisa que é incrível. Vocês têm um hardware que é capaz de gerar outra vida. O útero é de uma profundidade, de uma transcendência, se a gente pudesse falar em termos psicológicos e até um pouco filosófico, é incrível. O processo é o maior da poder, né? É o maior poder não de tem todos. Como. E aí eu fico pensando, né, não quero entrar em aspectos religiosos aqui, porque a gente gosta de falar para todos, que pensando em uma instância superior que conduziu a nossa origem de algum modo para quem acredita, é impossível você pensar no útero como um hardware, uma estrutura física que gera outro ser humano sem colocar softwares mentais aqui. Os softwares mentais do útero é a lealdade e a fidelidade. Não exatamente ao homem que está do seu lado, à pessoa que está do seu lado, mas é a fidelidade de prosperar a família e assim fazer a humanidade se manter viva. Sim. Se manter viva, tá? Então, respondendo em resumo a tua pergunta, o caminho mais fácil é o amor. É o amor. E você acredita, né, nessa evolução, assim mesmo, da pessoa que ela vem lá da avó? Porque, por exemplo, quando a minha mãe, né, minha avó estava grávida da minha mãe, com 5 meses, a minha mãe já tinha os óvulos dela na barriga da minha avó. Então, será que lá da minha avó eu já estava, né, ali sendo formada? Eu tenho lá algo da minha avó, né, que eu trago para cá? Você acredita nisso, né? Acredito muito na memória genética. Isso. Acredito muito em efeitos que são transmitidos também por memes ou softwares mentais, por comportamentos que são repetidos por gerações na família. Um conjunto de comportamentos, inclusive, pode gerar um estigma com resultados exatos. Eu vou explicar isso melhor. Não só pela memória genética, mas imagine que a sua bisavó repete um grupo de comportamento que fatalmente vai fazer ela atrair um tipo específico de marido. Que sua avó percebeu e replicou inconscientemente, sua mãe também, e você faz terapia, você quebrou esse estigma. Essa transmissão ela pode ser introjetada pelo convívio psicológico. É por isso que o ensaio do jogo da vida na matriz familiar ele tem que ser pensado conscientemente pelo adulto que está ali cuidando de criança.
Uma criança nunca pode entender e sentir que o exercício primaz é receber amor. Ela pode receber amor nos momentos muito específicos, mas a mãe, o pai que se dedicou a ter responsabilidade sobre um filho, e acima de tudo ele tem que ter responsabilidade pelo sentimento que ele vai desenvolver pelaquela criança. E isso pode ser planejado antes da criança nascer, que é o mais interessante. Né? Então, por exemplo, hoje a gente trabalha com pré-natal psicológico, leva o pai, a moça grávida e quem está ali como companheiro, seja uma outra moça ou um homem ali acompanhando, né? Um casal hétero ou homo. A gente vai preparando essas instâncias do jogo da vida para ela saber lidar com a emoção dela e não cair no processo que é absolutamente drogadito. Eu vejo avós boicotando tratamento por amor, que é uma coisa incrível. Eu costumo brincar e dizer assim, avó e avô não tem compromisso nenhum com a educação com o neto. É só com amor. Porque o neto abre a porta lá e vem correndo, vovó, vovô. É uma enxurrada de neurotransmissores descendo ali, numa instância de prazer absurda. Eles perdem a racionalidade, gente. É só olhar. Isso acontece todo dia, domingo, na reunião de família. Aí já pega os chocolates pra dar. E por que isso, assim, Marolina? Por que você acha que... Às vezes a avó fala, eu amo mais o meu neto do que meu filho. Por que acontece isso? Será que eu tenho uma teoria sobre isso, mas eu vou brincar aqui, tipo o Maurício Meirelles, tá? É um achismo, mas vamos lá para esse raciocínio. Lembra que a gente conversou sobre os setênios de vida? Quando você chega na fase da experiência espiritual, você sente com muito mais impacto a subjetividade. A gente ainda vai elaborar para sentir coisas sobre estar vivo, instâncias mais profundas, por exemplo, das relações afetivas, à medida em que a gente amadurece, a gente cresce o olhar para isso e as sensações melhoram muito. É como se você conseguisse ganhar mais robustez afetiva e emocional para sentir melhor. É como se a maturidade nos abrisse janelas emocionais para a gente sentir melhor as brisas da afetividade entrando, e aquilo embebeda de algum modo, né? Embriaga. Acho que é uma maturidade mesmo, né? Pra sentir tudo aquilo. E também não tem toda aquela carga da mãe de criar, educar, de frustrar os filhos, né? A avó não precisa tanto frustrar os filhos como os pais. Né? Voltando para aquelas minhas curiosidades, né? Eu brinco que às vezes a gente devia fazer um podcast assim, só lançando ideias para a galera da academia, a galera da universidade sempre. Será que vale a pena pesquisar isso? Né? E aí eu gosto sempre de pensar nessas lógicas, né? Uma delas é entender como que os neurônios, por exemplo, espelho, funcionariam a partir dessa lógica de interação de avós com seus próprios netos. Porque não é raro você ver comportamentos dos avós sendo replicados a partir do comportamento da criança. O inverso é muito mais fácil, né? E me parece que a lógica da conexão dos neurônios espelhos, exatamente quando acontece quando duas pessoas se vinculam afetivamente, ela continua acontecendo com muita intensidade nessas relações. Você falou que vocês trabalham, né, em cima dos casais. Como que é, então? Conta para nós o seu trabalho, como que ele funciona? Perfeito. Em relação a essa construção, né, do processo afetivo, eu não faço terapia de casal porque acredito que instâncias indizíveis devem ser intocadas. Né? Então, assim, a terapia de casal, na minha visão, né, não condeno, eu não faço. Porque quando você constrói a ideia de entender qual papel você está, é muito difícil você lidar com isso na mesma instância do consultório com as duas pessoas. Em linhas gerais, quem me procura são mulheres machucadas que eu ajudo a dar a volta por cima na vida, não é em relação a outra pessoa. E digo a ela, quando você estiver sendo mais amada, cuidado que o primeiro golpe inconsciente é você pisar na cabeça de alguém que verdadeiramente quer uma história séria com você pelas mágoas do passado. Se você estiver fazendo isso, você não superou nada. Né? Inclusive, eu acredito muito fortemente, diante de tudo que a gente vem fazendo e construindo nessa lógica de tornar a emoção feminina mais saudável, que mulheres saudáveis psicologicamente não pensam em traição. Sim, as mulheres que traem, concordo. que se envolvem em qualquer
processo triangular, elas não estão saudáveis. Elas estão machucadas psicologicamente, porque elas estão rompendo o software, que é uma verdadeira instância básica, superior, que é o senso de lealdade e fidelidade. É o primeiro princípio, né? Você ser fiel a qualquer outra pessoa. E só mulher? Esse específico, só mulher? Eu não consegui entender sua pergunta. O homem, por exemplo, vamos pôr para o homem. Se o homem trai, aí já existem outras explicações, vamos dizer. É psicologicamente saudável, o homem é capaz de trair, porque ele pensa a relação afetiva sempre como uma experiência. A mulher sempre programa a longevidade. Sempre programa, né? E isso não significa que é o certo. Não, entendi. A gente tem as ferramentas da filosofia, da religião, da psicologia, para constituir de uma maneira diferente tudo isso. Porque nós acordamos viver numa sociedade que isso não é moralmente confortável, por assim dizer. E a mulher Bom, você já falou um pouco, mas a mulher muito independente, você acha que hoje os homens têm uma dificuldade de lidar com isso? Morrem de medo. Morrem de medo. Porque exige uma mobilização, exige segurança. Sim. E eu costumo dizer assim, se você não se prepara para a pessoa que você tanto desejou, é preciso lembrar de uma outra regra matemática da subjetividade, que o sucesso exige manutenção diária. Então você precisa se preparar para aquela pessoa que está ali com você e ter estrutura para lidar com isso, né? Então é muito natural, até no mundo inconsciente, as pessoas buscarem uma descaracterização daquilo que atraiu ele para ela, por exemplo, né? E isso é uma instância que mostra uma fragilidade muito grande, né? Então, assim, a gente costuma dizer que nas relações afetivas é preciso você se preparar para a pessoa que, de fato, você deseja ter em sua vida. E você precisa fazer essa pergunta. Eu estou preparado para o meu modelo ideal de pessoa que eu quero ao meu lado? Porque quanto mais próximo do modelo ideal você encontrar alguém, naturalmente essa pessoa vai ser mais perigosa para você. Não é perigosa no mundo social, é no mundo emocional. Porque ela vai naturalmente exigir mobilizações e um trabalho, um gasto de energia para você continuar se sentindo em movimento. Movimento psicológico para melhora, movimento psicológico para melhorar a maturidade, por aí vai. Se sentir a altura, né? Exatamente. Se sentir merecedor também. Exatamente. Se sentir merecedor. Exatamente. Isso é muito forte. E faz parte de um elenco, percebam, de um processo que a gente devia aprender na entrada do primeiro setênio psicológico da vida. Ou seja, aos 14 anos na escola a gente tinha que estudar afetividade. Falta muito, eu concordo muito. Inteligência emocional. Falta bastante mesmo. Até, assim, aprender a meditação, mecanismos mesmo, né? Sim. Uma escola mais voltada para a vida, de fato, né? Ou melhor, para o jogo da vida. O jogo da vida. E talvez o amor, a afetividade seja a partida mais veloz. Eu acho que nada leva pessoas adoecidas para consultórios médicos e psicológicos do que as vivências afetivas que geralmente são negativas. Acho que não tem nada mais adoecedor que isso. Vocês não concordam? Sim, com total. certeza. E não procuram, né, se eles não estão machucados. As pessoas não procuram sem estar machucados. Então, por algum motivo que está, pelo menos, né, psicólogo, psiquiatra, tem ali uma marca, uma traição, né, uma perda, alguma coisa de relação, ou não consigo, estou trabalhando, não tenho amigos, não consigo me relacionar. Então, isso gera um desconforto. Porque você daí não agrega, né? Você não soma, você fica muito segregado. Isso é muito desconfortável, porque o ser humano ele nasceu para viver separado. Ele quer pertencer, né? A gente quer pertencer. A algum grupo. E você acredita que, assim, pela sua experiência, que os vícios, todos então têm um fundo, assim, também de uma mágoa emocional? Vícios, dependências no geral? É um caminho de compensação muito agradável, né? Ele dá um benefício imediato, faz uma curativa temporária ali e você precisa repetir. Portanto, eu concordo. Concordo que sim. Esconde algum buraco, né? Que não foi... Que enquanto não ressignificar, às vezes não é uma coisa só química, né? Até na Espanha eles têm estudado muitas patologias duais e falam que as doenças, né? Os vícios, eles vêm sempre de
alguma outra doença psiquiátrica agregada, né? Uma depressão, uma ansiedade, né? Um transtorno de hiperatividade, algo assim. Então, eu também concordo muito, porque é muito difícil você procurar algo para te dar um super prazer e ficar procurando aquilo o tempo inteiro se você não está vazio. Você está procurando. E é interessante, né? Eu costumo dizer como é interessante o raciocínio clínico quando você envolve o seu paciente para ele pensar junto com você ou você facilitar que ele pense. Quando você, por exemplo, faz o paciente perceber que ele bebe como remédio. Né? Que ele fuma maconha como remédio. E aí você começa a mostrar que existem alternativas mais inteligentes, menos impactantes e que trariam um resultado muito melhor. Então você tira aquilo que é o suporte dele, como se estivesse arrancando o pé de uma mesa. Uma muleta mesmo. Exato, mas você coloca algo no lugar imediatamente. Isso traz muita evidência de sucesso para o tratamento. Por exemplo, no nosso trabalho, como a gente envolve com essa lógica da neuromodulação integrativa, o imageamento cerebral não é raro aparecer, em muitos casos de alcoolismo, o marcador biológico da depressão, que é uma lentificação dorso lateral esquerda. Então, você tratar o alcoolismo com todas aquelas medidas, como a gente trabalha numa equipe multidisciplinar, né? Então o corpo médico dá o suporte de B12 injetável, faz uma série de cuidados ali para que a abstinência seja passada da forma mais confortável possível. Enquanto isso, a gente está atacando o marcador biológico que dá a sensação de desconforto, de vazio, de tristeza, que teoricamente ele ia buscar beber para sair daquela angústia, né? E as coisas vão fazendo sentido dentro dessa lógica, né? De uma forma muito prática. É que sempre tem um rebote e busca de novo para preencher aquilo, né? Então vai agravando com o tempo, né? Essa baixa, né? Essa oscilação. Sim, sem dúvida. E como que é, assim, quando você vê, né, o paciente vai, te procura, e aí ele vê que tem essa fragilidade. O teu tratamento é você? Quem mais que envolve esse tratamento? Como que você consegue? Como que você consegue que o paciente ele tenha uma evolução eficaz, né? Porque geralmente são doenças crônicas que vão ter que ter um acompanhamento a longo prazo. Sim. Como que é isso? Perfeito. A gente acredita que as variáveis mais impactantes para o poder de entrega, tanto que eu gosto muito de trabalhar na lógica do hospital dia, né, com uma equipe multidisciplinar, porque a gente controla variáveis importantíssimas do tripé, né, o sono, a alimentação e a atividade física, de cara. Então, por exemplo, a gente usa a eletroestimulação de corpo inteiro como uma neuromodulação periférica. O sujeito está deprimido, a gente localiza, inclusive, pontos no corpo dele que gerarão potenciais evocados no cérebro em áreas específicas que foram calculadas anteriormente. Usamos também a eletroestimulação direto no crânio, como TDCS, TMS, por aí vai. E o sujeito pode passar uma semana no protocolo sob o controle rígido da equipe sobre o que ele vai ingerir. Inclusive, a gente elege um familiar que a gente percebe que ele dá credibilidade e respeito para poder controlar quando ele estiver em casa no final da noite. Quando sai do hospital dia. Isso, exatamente. E aí a equipe é composta de nutricionistas funcionais, respeitamos muito a lógica da modulação intestinal e é composta também por psiquiatras e também por neurologistas que têm esse olhar mais voltado para a neurofisiologia. São neurofisiologistas. E aí os protocolos também passam por uma investigação que a gente chama de duplo fator. Se o paciente é meu e eu peço o mapa, ele vai fazer o mapa e eu não olho sozinho, para não ter comprometimento da minha avaliação subjetiva e clínica a respeito dele. Então aquela condição de mapa e aquela visão de decodificação de códigos elétricos precisam passar por 2 fatores de avaliação por 2 seres humanos capacitados para aquela lógica, para chegar numa conclusão e assinar um protocolo que ele vai fazer, seja TMS, TDCS, seja eletroestimulação periférica e por aí vai. Explica para nós, então, um pouquinho o que são esses nomes que você falou, assim, por cima, né? Porque acho que as pessoas às vezes nunca ouviram falar. O nosso cérebro funciona com energia elétrica, igual a da lâmpada da sua casa. Essa atividade elétrica, ela guarda um código secreto que é a mistura entre potências e frequências.
todos os lugares do cérebro têm todas as ondas cerebrais, mas em algumas áreas elas precisam ser predominantes, né? Então, as ondas mais velozes precisam estar aqui na frente, na região pré-frontal. A velocidade de processamento cerebral que determina como a gente percebe o mundo está muito ligado ao ritmo alfa e ele precisa estar localizado mais na região do fundo da cabeça. Então, quando você percebe, por exemplo, um pico alfa na região esquerda temporal, ali você sabe que pode estar existindo exatamente o marcador biológico da depressão. E o curioso é que o Brasil está na vanguarda dessas pesquisas, né? A gente tem o Dr. Felipe Fregni, que é neurologista, formado na PUC São Paulo, e hoje ele é diretor do Hospital Spaulding, que é o hospital escola em Boston, da Universidade de Harvard, que trata sobre as pesquisas em neuromodulação. E lá é um dos lugares que é uma referência para o mundo, para essa lógica. Feito esse mapa, a gente consegue pensar em um protocolo com aparelhos que colocam realmente eletrodos naquela região, onde ele vai despolarizar a corrente elétrica com o neurônio ali, ele vai despolarizar o neurônio e gerar um potencial elétrico muito mais forte que estava antes. É uma espécie de acordar, né, para que os neurônios funcionem numa frequência perfeita. E aí uma pergunta que sempre fica, né, isso é duradouro? Se o paciente mudar o estilo de vida, sim. Se ele voltar a cronificar e cometer os mesmos erros das variáveis que levou ele para aquela situação, matematicamente ele vai voltar para a mesma situação. E aí que entra a psicoeducação. Ele precisa entender o que ele está falando. Então eu pego, por exemplo, meus adolescentes, né? Garotos prodígio mesmo, 17 anos, vivendo uma experiência TDAH fake ali, porque come um monte de besteira, desregula toda a atividade elétrica cerebral e quer que tudo funcione bem a partir do jeito que ele quer viver. Não existe isso. Ele disse, olha, você tem uma velocidade de processamento aqui superior. Por que é que eu estou tirando nota baixa na escola e não consigo me concentrar em nada? Porque provavelmente você tem um cérebro que é uma Ferrari. E não há perspectiva na neurociência de transplante de cérebro, tá? Você tem que cuidar do que você tem. Então, assim, você tem uma velocidade muito boa do ponto de vista neurofisiológico. Você não tem marcador biológico para TDAH. No entanto, você está pegando sua Ferrari, que é seu cérebro, e abastecendo com gasolina adulterada no primeiro posto que você vê na esquina. Você faria isso com sua Ferrari? Não, se eu tivesse uma Ferrari, colocaria gasolina azul de avião. Então. Seu cérebro é sua Ferrari, meu cara. Perfeito. E não só alimentação, as toxinas que a gente... Sim, e álcool mesmo. Tudo isso. Né? E emoções com isso. Isso, exatamente. E essas ondas que você falou, a onda alfa, sim. Nós vivemos na onda beta, né? Nós somos béticos, assim. Então, nosso pensamento é um pouco mais acelerado. Sim, sim. Na onda alfa, você está um pouco menos acelerado, né? É a onda da meditação. Né? O que significa isso no nosso cérebro? Perfeita pergunta. Na verdade, hoje, nesse estudo, né, do comportamento eletrocerebral, a gente já pensa na interação entre as ondas. Como, por exemplo, para você entrar em um estado diferenciado de consciência, você precisa acompanhar a relação da atividade teta, que é um pouco mais lenta do que alfa, e alfa, na região occipital, ela desceria um pouquinho a potência para permitir a subida de teta. Nessa hora é como se você abrisse um portal de uma sensação e de uma experiência de consciência bem diferente. O alfa é disparadamente compreendido hoje na neurociência como a atividade elétrica mais importante, porque ela determina muitos comportamentos. Primeiro, ela está ligada à velocidade de como você processa as coisas no mundo, né? A questão é que quando o alfa sai do lugar dele, ele é um trator que impulsiona todas as outras atividades, mas ele começa a impedir o funcionamento melhor de todas as outras ondas, principalmente da onda beta, porque ela é rápida, mas a potência dela geralmente não consegue alcançar a força do alfa. Então, por exemplo, se você tem um alfa pré-frontal, e ele é persistente, você pode ter ali um marcador biológico para o TDAH, por exemplo. Se você tem um alfa muito forte, persistente na região sensório-motora,
você tem um subtipo do TDAH, que é um TDAH mais predominantemente hiperativo e impulsivo do que o próprio déficit de atenção. E hoje a neurociência já tem captado, por exemplo, 6 subtipos de TDAH baseados nos estudos e na investigação dos marcadores biológicos. Isso determina muitas coisas. Uma delas, né, eu tive a honra de trabalhar e de estudar com o Dr. Antônio Martins Mourão, que é um neuropsicólogo PhD que mora em Londres hoje, apesar de ser português. E ele fez um trabalho incrível que faz parte da tese de PhD dele, do pós-doc dele. Esse mapeamento cerebral começou a funcionar como um diagnóstico diferencial para a escolha acertada da medicação para o TDAH. Por exemplo, naquele movimento todo, e essa investigação nasceu disso, aquele movimento todo da revolta de famílias e pais de crianças que usavam Ritalina, lá nos Estados Unidos, principalmente, os efeitos colaterais eram muito agressivos. A pesquisa começou a mostrar que a Ritalina ela tem um efeito, né, que é o metilfenidato, muito melhor na região pré-frontal e age exatamente ali. Enquanto que o Venvanse, por exemplo, age muito melhor na região sensório-motora. Então, quando você faz esse imageamento cerebral e percebe o subtipo, você tem um poder de escolha melhor da condução do processo terapêutico medicamentoso. Né? Então, assim, legal. hoje ele é uma referência para a psiquiatria, principalmente da região de Dubai, né? E a gente brinca porque lá, uma curiosidade, ele recebe os filhos do sheik lá e não pode ter erro, né? Se o psiquiatra errar a medicação, eles mandam Nossa, é mesmo. literalmente, né? Então, esse cuidado, assim, é uma coisa bem interessante e a evolução que esse trabalho vem alcançando, né? Com pesquisas que estão cada vez mais sólidas e o debruçar das principais universidades do mundo entendendo que chegou a hora da gente interpretar com muito mais seriedade, com muito mais robustez de investimento, inclusive em pesquisas, o comportamento da atividade elétrica cerebral. Nossa, bem bacana para guiar a clínica, né? Tem muitos estudos, né, hoje de PET também, para ver as áreas com mais glicose, né, de funcionamento cerebral. Mas além das medicações, dessa neuroestimulação, você acha e concorda que a meditação ela também pode mudar essa função cerebral? Profundamente, profundamente. Hoje, um dos braços do nosso trabalho, e assim eu viajo muito fazendo isso, a convite, é exatamente o trabalho que a gente chama de neuronavegação funcional, que é a ideia de você acompanhar o comportamento elétrico a partir de uma experiência X. A gente vê que a experiência da meditação ela é uma das mais completas. Eu só vi algo diferente quando você conduz, por exemplo, de propósito, uma mãe em estado de meditação para ela elevar o pensamento dela sobre questões de proteção e de prosperidade para os filhos. Quando você pede isso a uma mãe num estado meditativo, aí você vê uma explosão de um comportamento elétrico de altíssima nobreza no cérebro. E vocês mapeiam muitas mães, né, ou gestantes? Sim. Sim, porque hoje existe uma escalada de trabalhos justamente voltado para equipamentos que são já autorizados e garantido a segurança, inclusive no uso durante a gestação. Então, isso dá força à ideia do pré-natal psicológico, de uma antecipação, por exemplo, preventiva em relação à questão da depressão pós-parto, de quadros ansiosos durante a gravidez e por aí vai. E é bem interessante essa parte. Legal, as tentantes também, né? Porque acho que as tentantes têm uma ansiedade que às vezes atrapalha, né? Sim, sem dúvida. Essa questão da fertilidade mesmo. Sim, sem dúvida. E isso que você falou das mães, né? Da atividade cerebral delas, né, mudar conforme a meditação, também tem o poder, né? Dessa força mental de fazer com que o filho tenha um outro resultado. Você acredita que o poder da mãe, né, ela meditar ali, ela né, ter aquela força mental de que o filho vai ter um comportamento diferente ou que vai realizar algo diferente, isso realmente acontece? Porque eu consigo enxergar, né, algumas pacientes, eu já vi isso, assim, delas contarem. Você também? Eu também acredito fortemente.
Acho que a ciência precisa se debruçar um pouco mais nisso, né? Eu gosto de dizer que esse tipo de pergunta tua e de um raciocínio que a gente desdobra numa conversa como essa é onde a gente tem a chance do dedo da ciência tocar o dedo de Deus, né? Que são coisas que a gente ainda vê como muito milagrosas ou coisas muito extra o processo da pesquisa, mas alguém precisa encontrar métodos criativos e inteligíveis para poder, de fato, alcançar uma compreensão clara e que caiba na lógica científica em relação a isso. Mas eu já acredito fortemente que vivemos numa sopa quântica e que tudo que a gente pensa, a gente vibra, e em algum momento isso vai se consolidar como uma realidade. São ondas, né? A gente não enxerga, mas eu acredito também que elas estão aí. Sem dúvida. Então nós somos capazes de tudo. Quase tudo. Por isso que os nossos pensamentos já mudam a nossa conduta, né? Realidade, Nosso comportamento. Sim. Mas eu acredito que para o outro também, acho que falta esclarecer melhor, né, os mecanismos e até para a gente ter um controle maior. Por exemplo, das ondas, né? Se é só em uma determinada onda que isso atingiria. Mas eu também acredito que tem coisa aí. Eu acredito em uma coisa matemática muito forte também, né? Isso é invariável nessa lógica de compreensão que eu vou trazer para vocês. Primeiro nós pensamos, deflagramos emoções que vão desaguar em comportamentos. Se você está tendo uma emoção negativa, mesmo que conscientemente você não captou, uma elaboração de pensamento negativo aconteceu em você. Quando você vai buscar, né? Então, assim, quando você faz a terapia, o processo da meditação lhe dá um alcance muito grande sobre isso, que é a capacidade de olhar com mais clareza sobre si, uma autopercepção. Então, você se questiona, né? Por que eu estou desconfortável emocionalmente aqui e agora? O que é que aconteceu para mim estar assim? E aí, imediatamente, a sua mente vai ficando cada vez mais treinada de te mostrar coisas que passaria despercebido pelo mundo inconsciente ali por uma vida. Né? O exercício da meditação traz muito essa autopercepção, né? Das emoções, enfim. Com certeza. Muda muito. Estava conversando com meu esposo, né? Sobre isso, que quando nós meditamos, assim, você fica muito mais sensível. Então, agora mesmo, né? A Andrea falou uma coisa que eu falei assim, nossa, parece que eu sabia que ela ia falar, né? Você sente, assim, aquela sensação de que você já viu, né? Ou você está conectado, vendo uma fluidez, né? É impressionante como faz diferença mesmo, né? A meditação. Você entra em outros níveis mesmo de conexão. E esses estados diferenciados de consciência são infinitos, né? Inúmeros. Dá para a gente pensar em várias questões ligadas a isso. E especificamente sobre o processo da meditação, a gente pode inclusive dizer que é um jeito custo zero de neuromodular o seu cérebro. Custo zero. Assim como a atividade cardio, que nada mais é do que uma meditação dinâmica. Né? E tem uma frequência ideal assim para quem quer fazer uma manutenção? De quantos dias na semana tem que meditar? Eu gosto muito da lógica dessa ideia da meditação dinâmica, né? Que são os treinos cardio, a atividade física de uma caminhada que seja, da bike, da natação, algo que gere pace e gere ritmo. A gente pensa numa lógica de 4 a 5 vezes por semana. Não precisa ser períodos muito longos para entregar resultado para o cérebro, tá? 20, 30 minutos ali, a gente já vê mudança profunda. E pode ouvir música? Não pode. Pode ouvir música. Meditação dinâmica e movimento, música é doping, né? Sim. E a música propaga, né? O som propaga em hertz como as frequências cerebrais e por isso em competições de alta performance o som é considerado um doping por isso, porque de fato ele dá um pico motivacional ali. Certeza. Então, se não tiver na competição, vamos fazer que o cardiozinho com mesmo. música. Que eu entro num estado... Chega uma hora que você vê que você entrou nesse estado de meditação ativa. Tem até um estudo que fala que se a mulher gestante que ouve música, né, todos os dias, pelo menos, acho que são 15 minutos, se não me engano,
ela dá uma frequência para a criança e isso diminui riscos de doenças neurológicas. Sim. Então, tem também essa questão dos hertz, né? Essas coisas de vibracional. Isso você também estuda, essa parte da... Sim, nós usamos muito o processo, Keren, das ondas bineurais. Né? Eu até falo em vários lugares que exatamente porque elas funcionam, que a gente deve tomar muito cuidado, né, com as ondas bineurais. São esses planos em frequências que são usadas para foco, para concentração. E existe um estudo, atrás disso, e as pessoas têm usado de forma negligente, de algum modo, né? Você vai no Spotify, você escolhe um cardápio de ondas bineurais para o que você quiser fazer, né? E aí eu sempre coloco no podcast que, às vezes, basta um pequeno deslize, como, por exemplo, trocar o fone de um lado para o outro. Colocar errado o lado direito no esquerdo, o esquerdo no direito, porque as ondas bineurais, na sua grande maioria, elas funcionam como uma lógica em que você vai ter frequências em hertz de um lado e uma frequência outra do outro. O cérebro é que vai juntar aquilo ali tudo e transformar em uma frequência só. Geralmente o objetivo é muito específico. Por exemplo, na prática clínica, se eu quero gerar uma frequência de 15 Hz na região sensório-motora, que é a frequência SMS, né? SMR, a frequência sensório-motora, eu preciso colocar uma atividade aqui, uma frequência aqui, que o somatório das duas divida e dê o resultado que eu quero. Por exemplo, eu posso colocar 5 Hz aqui, 25 aqui, dividido por 2 vai dar o 15 que eu quero. Consegue entender? Então, às vezes, esse background de planejar um protocolo com ondas bineurais de forma adequada é que falta, assim. Eu não recomendo o uso em casa, assim, indiscriminado, porque a gente algo vê... terapêutico. E é fácil errar, né? É muito fácil errar. E as respirações seriadas? Assim? Perfeito. O HRV, né, que é o treino da coerência cardiorrespiratória, ele é muito interessante e é bom colocar isso assim, porque o nosso sistema nervoso autônomo, ele funciona sem a nossa necessidade de consciência. Eu não consigo dizer a ninguém para ele olhar para a pessoa e dizer, só programa um desmaio, consiga desmaiar aí espontaneamente. Acelera os teus batimentos cardíacos sem sair do lugar, né? Sim. Só que a gente tem uma intervenção perfeita que todo mundo pode fazer a qualquer momento, uma respiração longa e profunda. E aí a gente já sabe que as respirações longas e profundas, elas conseguem criar também um pace e um ritmo de potência cardíaca que o ideal é que ele aconteça dentro daquela parábola, dentro daquele movimento. Quando você faz isso ao longo de 2, 3 minutos e entra em coerência cardiorrespiratória, o seu ritmo alfa também acompanha. Naquele momento acontece um processo milagroso de uma tríade vital, como eu gosto de chamar. O teu cérebro está harmonizado e modulado junto com a respiração do teu pulmão e do teu batimento cardíaco. Naquele momento, é um jeito, né, ocidental, como diria Dalai Lama, né, um jeito tecnológico de entrar em estado de meditação, mais rápido e mais prático. E quer dizer que muda, assim, dependendo da respiração, do estímulo, a pressão, né, da respiração mais profunda, mais leve, seriada, a expiração mais rápida, isso tudo vai trocar a frequência ou não? Vai. Todo estilo de respiração gera um impacto específico para a modulação cerebral. Todos eles. E aí, na prática clínica, o que nós temos é um aparelho chamado de biofeedback que dá uma resposta imediata, onde ele vai calibrando a tua respiração para a melhor resposta. Então, a gente pode, por exemplo, fazer de uma forma acompanhando como está a tua atividade elétrica,
com a resposta na tela, o jeito que você respira e ainda uma inteligência artificial calculando a melhor maneira de você e modulando a sua respiração. Isso em tempo real. Então, à medida em que você vai aprendendo a treinar com a inteligência artificial, que está acompanhando dados o tempo inteiro de como você está respondendo através da tua atividade elétrica cerebral e como está a potência da tua bomba cardíaca, você vai encontrando o pace perfeito da respiração. E quanto mais você treina aquilo em consultório, mais fácil você ir adquirindo uma forma inconsciente de promover aquela respiração. E aí depois você dá um esquema, assim, para casa, uma tarefa, a pessoa consegue perfeito. treinar em casa? A gente usa aplicativos hoje. Nós temos aplicativos que são gratuitos, podem baixar, quem usa Android, iOS, enfim, todos eles. E agora sim a gente recomenda os aplicativos que é possível você calibrá-lo. Então, por exemplo, tem um aplicativo muito bom, ainda é uma pena que no sistema iOS ele não baixa, só para Android, mas eu consigo, por exemplo, ver a calibração perfeita do paciente da sessão e reproduzir no aplicativo que ele leva no celular dele. A calibração perfeita, e ele treina em casa. Quando ele chega no consultório, ele pode passar por uma prova, literalmente, para mim saber que de fato ele treinou. Porque eu coloco ele no aparelho de novo e ele vai ter que usar aquele pace sem olhar para o celular, por exemplo. Até que ele consiga fazer isso sozinho, sem nenhuma ajuda, nem do pace no treinamento da prática clínica, nem do próprio celular. Outra coisa que ajuda muito é que esse pace ele pode ser configurado para desarmar crises ansiosas. Legal. Com certeza. Então você pode programar um pace específico. Não existe um formato assim universal que vai funcionar para todo mundo. O ideal é fazer esse rastreamento, esse desenho, né, essa modulação na prática clínica e reproduzir o que a pessoa respondeu melhor pela resposta do seu sistema nervoso autônomo. Por exemplo, aumentando o seu sistema parasimpático e diminuindo o simpático, para sair do estado de alerta que gera a crise. Fica mais certeiro, Sim, assim, né? Não é uma respiração muito mais comum. no alvo, Bem individualizado. Isso é perfeito, Legal. Bem sob medida. Sim. Nossa, Bacana. muito interessante. Muito legal. É bom que a gente trouxe ferramentas práticas, né? Tem muito o que se fazer. Muito. Não só a teoria. Muito legal, Brolina. A gente tem uma pergunta para você que a gente faz para todo mundo, que é o que elas querem. O que você acha que elas querem? Quando eu penso na alma feminina, a primeira expressão que vem para mim é equilíbrio. Intuitivamente, toda mulher, de algum modo, ela busca equilíbrio. Equilíbrio na família, equilíbrio na saúde, equilíbrio nas emoções. Me parece que o equilíbrio também é a palavra de ordem para o mundo nesse exato momento. Né? Sim. Então, elas querem equilíbrio. Muito bom. Isso No mesmo. comportamento, em tudo, né? Em todas as relações, filho, marido. Sim. Muito Tudo que legal. é demais enjoa e faz mal, né? Então, quando você está equilibrado, é muito melhor. Sim. E temos outra pergunta também, que é assim, se você estivesse numa ilha, a única ilha, né, que iam restar algumas pessoas e essas pessoas seriam reconhecidas por uma camiseta que estaria uma frase que a descreveria. Qual seria a sua frase da camiseta? Sábios agem, tolos reagem. Gostei. A pessoa ia parar um tempo para entender. Eu fico olhando, precisa entender. Todos reagem. Muito bom. Nossa, Mas isso diz ótimo. muito essa frase, né? Porque quando você tem uma maturidade para conseguir entender seus sentimentos e não ser reativo, né? Exatamente. Você Gostei. vai criar uma ação sobre aquilo que nunca vai depender do que estão fazendo ao seu redor. Seja para te elogiar, seja para te atacar. Com certeza. Então, uma ação que sobrepõe uma outra ação sempre vai ser uma medida sábia. A reação, por mais inteligente que ela pareça, em algum momento ela cai na linha do tempo como uma tolice sempre. Porque você perdeu sua referência, tá? Reagindo a partir do outro, né? Exato. Sim, com certeza. E a ação sempre é uma coisa que vai vir de dentro. Por exemplo, você tem um propósito, eu quero chegar ali, eu quero devolver pessoas ao caminho da felicidade. Mas você vai fazer isso, não dá dinheiro, não é assim. Sim. Não, eu vou fazer assim. Sim, E com vai certeza. criando métodos, maneiras, né? Então, De agir, sábios né? agem, bom. tolos reagem. Bom, Excelente. muito bom para fechar. Nossa, Se fosse Brolina, uma paciente minha navegando e me ver alguém na ilha, ali é ele que está sumido, vamos parar para pegar. muito
bom. Muito bom. Nossa, passou muito rápido. Foi muito obrigada. Muito rico, gostoso assim. para mim também Muito estar aqui legal. com vocês. Nossa, Sim. foi muito enriquecedor enriquecedor mesmo, mesmo, assim, pra aham. gente, Bom, muito fico interessante. E eu tenho certeza que para nossas Sim. meninas Aham. também, porque acho que nunca a gente trouxe esse tema assim tão, É. de uma forma tão Profundo, específica e assim, tão profunda. específica. Se quiserem, eu Aham. volto aqui para a gente falar dos 7 pecados capitais na neurociência. Olha, Ó, super. pronto, já aham. Pode voltar. Então tá, Tá sempre sempre aberto, bem-vindo. sempre que bem-vindo. bom. Tenho Vamos certeza que combinar. nunca vai acabar assunto. É, Nossa, aham. queria perguntar do sono, não deu tempo. É, Ixi, tem um monte de tem coisa. muitas Vai coisas. voltar. Vamos voltar, então. Muito Então só obrigado deixa o por seu esse arroba, espaço. seu contato, se É. você quiser passar. Ah, perfeito. Para quem quiser acessar a minha rede social, Braulino Peixoto, lá no Instagram. Eu atendo com regularidade aqui em São Paulo, fico uma semana do mês aqui para dar atenção ao Sudeste. Então, quem precisar, estamos por aqui. E para vir aqui no Sim. nosso podcast. É. Venho com o maior Que prazer. Então, muito obrigada. Obrigada, pessoal, mundo. vocês que ficaram até agora assistindo. Então, já marca aquela pessoa, né? Compartilha, se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós, para trazermos mais pessoas, né, enriquecedoras assim Sim. para o nosso podcast. É de graça apoiar e Isso. clicar em inscrever. Não paga nada. E obrigado ao nosso apoiador aqui, né? obrigada, O Power Power Focus. Focus. Ingredientes limpos, que trazem mais concentração, memória, Ó. então ajuda na performance. Muito obrigada, Power Focus. Obrigada a vocês. E é isso. Até a próxima. Tchau. pessoal. Tchau.